Estava na BR-153, rumo ao norte, levando uma carga de ração. O dia tinha começado com um sol de rachar, mas no meio da tarde o tempo virou de repente. Daquele solzão para um chuvisco fino foi um pulo, e logo o céu já estava desabando numa água daquelas de lavar a alma e alagar a pista. Eu, para não ter problema com a lona da carroceria, que estava meio bamba, resolvi encostar num acostamento mais largo, perto de um posto abandonado. Chovia que nem lágrima, o vento batia forte, e eu ali, no meio do nada, só lutando para amarrar aquela lona teimosa. Foi quando eu terminei, já ensopado até a cueca, que notei uma coisa estranha na placa traseira do meu caminhão, bem ali, perto da luz de freio. Um pedaço de papel meio amassado, preso com pedacinhos de fita crepe. A chuva tinha encharcado o papel, a tinta da caneta estava quase toda borrada, escorrendo feito rio. Cheguei mais perto, tentando proteger o papel da chuva com a mão, e forcei a vista para tentar ler o que estava escrito. As letras estavam tremidas, meio apagadas, mas com esforço dava para decifrar umas palavras. "Moço, me ajuda." Comecei a ler devagar, juntando sílaba por sílaba, o coração começando a bater mais forte. "Meu irmão tá preso num lugar e ninguém acredita." Prendi a respiração. Que história era essa? "Ele vai morrer." Aquela última frase me gelou o sangue nas veias. Um pedido de socorro, jogado ali na traseira do meu caminhão, como se o destino tivesse pregado uma peça. Quem teria feito isso? E por que justo no meu caminhão? Aquele pedaço de papel molhado, colado ali com fita, tinha acabado de mudar completamente o rumo da minha viagem. Aquele bilhete molhado na placa do meu caminhão não me dava sossego. Eu tirei ele com cuidado, meio desconfiado, e voltei para a cabine. O coração ainda batia forte. Quem era a Jéssica? E que lugar era esse onde o irmão dela estava preso e ia morrer? A carta, apesar de borrada, tinha um nome. Um só. Jéssica. E mais abaixo, um lugar que me fez dar um pulo da memória. Cachoeira Alta. Esse nome me bateu como soco no estômago. Lembrei dos meus avós contando histórias na beira do fogão a lenha. Um povoado perdido no interior do Goiás, que parecia mais lenda que realidade. Era um desvio enorme da minha rota, meu amigo. Eu estava indo para o norte. Cachoeira Alta ficava para o outro lado, onde o mapa virava barro e silêncio. Nem no meu GPS mais detalhado aparecia o tal lugar direito. Minha carga tinha prazo. Meu patrão ia chiar, mas aquele bilhete parecia ter sido colado ali para mim. Não dava para ignorar. Era um apelo desesperado, escrito com medo, esperança e urgência. Como se o destino tivesse me escolhido. Ou me testado. Respirei fundo, virei o volante e mandei que se danem os prazos. O caminho até Cachoeira Alta foi um batismo. A rodovia virou terra batida, e a chuva da noite anterior tinha transformado tudo numa lama espessa, traiçoeira. O Estrela Cadente patinava como boi atolado. Deslizava de lado, chorava no motor, e eu na força do braço, controlando na unha. Tive que enfiar a primeira marcha, depois a ré. Avançava aos trancos, com medo de atolar de vez e ficar por ali mesmo. A paisagem começou a mudar. Asfalto virou mato. E depois virou tempo esquecido. As casas eram de taipa, telhado de palha, barro batido, postes caídos, fiação pendurada, luz nenhuma, só umas lamparinas acesas e sombras andando devagar. Não via gente na rua, só vulto, olhos que espiavam por trás de cortinas puídas, sem coragem de sair. Parecia um lugar abandonado por Deus, pelo governo, por qualquer sinal de civilização. E eu ali, com o caminhão sujo até os vidros, o coração apertado. Cada atoleiro era uma pergunta. Cada casa caída era um aviso. Cada silêncio daquela vila era um grito mudo. E eu só pensava na Jéssica e no irmão dela. Que lugar era esse? E por que alguém ia precisar escrever um pedido de socorro num pedaço de papel, colar na traseira de um caminhão e contar com a sorte? Aquele bilhete não era só uma carta. Era um sinal, um portal para uma realidade que eu, Tonhão, o caminhoneiro durão que já viu de tudo, nunca tinha encarado.
Depois de horas de estrada de barro e muita reza para não atolar o Estrela Cadente de vez, eu finalmente cheguei no que se podia chamar de centro de Cachoeira Alta. Não era exatamente um centro. Eram 5 ou 6 casinhas de taipa, tortas pelo tempo, e um barzinho caindo aos pedaços, com uma lâmpada fraca piscando lá dentro. O céu já escurecia e a pouca luz do entardecer parecia ser engolida pelo breu daquela vila esquecida. Parei o caminhão devagar, os pneus deslizando na lama, e desci. O cheiro de terra molhada subiu forte, misturado com o de mato amassado e madeira podre. O lugar tinha um silêncio esquisito. Não era silêncio de paz. Era um vazio pesado, como se o tempo tivesse parado ali, cansado de girar. Caminhei até o bar. Lá dentro, um velho de olhar baixo, camisa aberta no peito, limpava um copo sujo com um pano mais sujo ainda. Entreguei umas moedas, pedi uma informação. Perguntei por Jéssica. Ele me olhou sem emoção, como se já esperasse essa pergunta, e apontou com a cabeça para uma viela ao lado. Não disse nada. Nenhum vai com Deus. Agradeci, mesmo sem resposta, e segui. A viela era estreita, chão de barro puro, e os mosquitos zumbiam em volta da minha cabeça. No fim da trilha havia uma casa. Simples, feita de madeira e barro. Varanda pequena, plantas secas nos vasos, uma garrafa quebrada no canto da escada. Estacionei o caminhão a uns 20 metros. Desci sem bater a porta. O coração batia feito tambor. Chamei baixo. Jéssica! Nada. Depois de alguns segundos, uma cortina velha balançou. Lenta, a janela rangeu, e ali, no vão da janela, surgiu um rosto. Magro, olhos grandes, escuros, arregalados, o cabelo despenteado, o rosto meio sujo, a expressão marcada por uma mistura de susto e esperança. Não precisei perguntar. Era ela, a Jéssica do bilhete. Os olhos dela me atravessaram como faca. Não era só medo. Era pavor. Um medo antigo grudado no osso. Um medo que parecia morar naquela casa, naquela vila, naquele silêncio. Ela me encarou por segundos que pareceram eternos. A boca se abriu devagar. Você leu? Sussurrou. Assenti. Mostrei o bilhete molhado ainda ali, nas minhas mãos. Ela olhou para os lados, para os becos escuros, para o mato, para o céu, para a estrada, e depois para mim. Então vem, ela disse já um pouco mais alta. Mas anda logo, antes dele voltar. Ele, de novo ele, o tal ele do bilhete, a sombra por trás do medo. Ameaça sem nome que fazia aquela menina tremer só de pensar. Guardei o bilhete no bolso sem pensar. Ela abriu a porta da casa. Fez sinal com a mão e eu entrei. O que me esperava lá dentro eu não sabia. Mas aquele papel colado na traseira do meu caminhão tinha se transformado num portal. E eu já estava no centro do pesadelo. Entrei na casa da Jéssica e fui recebido por um cheiro forte de mofo, madeira úmida e terra batida. O lugar era escuro, abafado, com móveis escassos e uma sensação de abandono que grudava na pele. Ela não disse nada. Fez só um sinal com a cabeça e eu a segui. Passamos por um corredor estreito, com as paredes riscadas e o chão de cimento rachado. A luz mal alcançava ali dentro e o ar parecia mais pesado a cada passo. Chegamos aos fundos da casa. O quintal era um caos de mato alto. Sacolas plásticas presas nos galhos, entulho espalhado, latas velhas, restos de coisa que ninguém quis guardar. E ali, no meio daquele cenário esquecido, havia um galpão improvisado, feito de tábuas velhas, zinco enferrujado e pregos tortos. A porta era de madeira crua, sustentada por um único cadeado grande, oxidado pelo tempo. Era ali o cárcere, a prisão do irmão da menina. Ela se aproximou devagar. Os olhos grandes tremiam, cheios de lágrima contida. Mas não chorava. Ela só respirava fundo, como quem junta força para enfrentar o pior. Com as mãos pequenas, puxou o cadeado. O metal gemeu, rangendo alto no silêncio pesado da noite. A porta se abriu devagar. E o que eu vi ali dentro era um buraco. Um buraco escuro, úmido, abafado. Um cheiro forte de suor velho, de urina, de desespero acumulado. No canto, encolhido como um bicho com medo do mundo, estava ele. Um menino magro, muito magro,
com os ossos do rosto saltando, os olhos arregalados, grudados nos nossos. Vestia uma camiseta rasgada, suja de barro, os cabelos grudados na testa, os pés descalços, feridos. Mas o que mais me marcou foram os pulsos, a pele machucada, cortada, como se tivessem amarrado ele com corda por dias. A Jéssica entrou primeiro, se ajoelhou no chão frio e abraçou o irmão com força, como se tentasse colar os pedaços dele de volta. Ele tentou levantar, mas o corpo não obedecia. Ela olhou para mim, os olhos queimando de dor e revolta, e falou quase sem som. É o João, meu irmão, o padrasto. Ele diz que é pro bem dele, que é arteiro, que precisa aprender. Fez uma pausa. Diz que é só castigo, mas ele bate com cinto, tranca aqui dentro por dias, e ninguém acredita na gente. Ela olhou para o chão. É porque ele é da igreja, todo mundo respeita. Dizem que ele é homem de Deus. E aí, meu amigo, eu senti o estômago virar. Porque vi nos olhos dela a dor de quem grita e não é ouvida, de quem sofre em silêncio, porque o mundo prefere confiar no agressor com cara de santo do que numa criança machucada. Naquele momento eu entendi que aquele galpão não era só uma cela de madeira. Era o centro de um inferno escondido atrás da fachada de fé. E eu, Tonhão, um caminhoneiro acostumado com buraco e lama, tinha acabado de pisar num buraco muito mais fundo. Mas dessa vez não ia deixar para trás. A imagem do João ali, trancado no galpão, com os pulsos marcados, e a voz da Jéssica sussurrando aquele horror todo, me deixou com um gosto amargo na boca. Era como se o mundo inteiro tivesse virado o rosto. E eu, Tonhão, o caminhoneiro que só queria seguir viagem, agora carregava nos ombros a responsabilidade de tirar 2 crianças do inferno. Mas eu não podia fazer barulho. Não podia sair gritando, quebrando porta. Ali, qualquer movimento errado podia custar caro. E eu não sabia de que lado o vilarejo estava. Foi então que ela apareceu. Uma senhora magra, de pele escura e lenço amarrado na cabeça. Devia ter lá seus 60, talvez mais. Trazia uma bacia de alumínio nas mãos e um andar arrastado. Ela vinha da casa ao lado, olhando para a gente com aqueles olhos que já viram demais. Parou quando viu a porta do galpão aberta. O galpão que todo mundo fingia não existir. Fez uma cara de espanto depois de desgosto. Veio se aproximando devagar, como quem pisa em campo minado. Quando chegou perto, soltou a voz, tentando parecer dura. Que bagunça é essa aqui? Assunto de família. Isso não é coisa para estranho se meter. A Jéssica se encolheu. O João olhou para baixo. Eu fiquei parado, tentando entender o jogo. Mas foi ali, no meio daquele teatro, que aconteceu. A mão da mulher, escondida por trás da bacia, se moveu com rapidez. Um toque leve, frio, metálico. Uma chave caiu na minha mão. Sem ninguém ver. Ela continuou falando alto, quase me empurrando. Caminhoneiro, vá embora. Não traga confusão para cá. Mas por trás do teatro havia verdade nos olhos dela. Havia medo e um pedido silencioso. Quando se virou para ir embora, me lançou um último olhar de canto e murmurou. Eu não tenho coragem, mas se o senhor tiver, faz o que é certo. E entrou. Fechou a porta como quem fecha os olhos. Como quem já se calou demais. Eu olhei para a chave na minha mão, ainda úmida do toque dela. Ali estava a resposta. Ali estava a ajuda que a gente precisava. A chave da liberdade, entregue por quem fingia não ver, mas via tudo. Naquela noite escura, com a vila afundada em lama e silêncio, eu e a Jéssica abrimos o cadeado grande que prendia o galpão por fora. Com todo o cuidado, tiramos o João dali. Ele tremia, mas respirava fundo. Seus olhos procuraram o céu. E eu juro que por um segundo vi esperança ali dentro. Corremos até o Estrela Cadente. O velho caminhão parecia diferente. Parecia casa. Parecia salvação. E quando as portas da boleia se fecharam atrás da gente, eu soube. Tinha começado a fuga. Assim que o João saiu daquele galpão, ainda trêmulo, com os olhos fundos e os joelhos falhando, a gente não pensou 2 vezes. A Jéssica me puxou pelo braço e disse só uma coisa. Vamos, agora! Corremos pelo mato molhado, com os pés afundando na lama. O Estrela Cadente esperava no breu, silencioso, como se sentisse o peso do que estava para carregar.
O motor roncou alto no meio da noite e eu meti marcha como quem foge do próprio passado. Não dava para olhar para trás, mas mesmo sem querer, eu olhava. Toda hora, nos retrovisores. Qualquer farol, qualquer vulto, qualquer poeira levantando lá atrás fazia meu coração querer pular pela garganta. Parecia que o padrasto podia surgir a qualquer momento, feito assombração. E a verdade é que ele estava ali, mesmo que não estivesse. Estava no silêncio do João, no tremor dos dedos dele, nos olhos arregalados sem piscar. Ele não dizia nada. Não precisava. O corpo dele inteiro falava por ele. Sentado ali no banco do carona, agarrado na irmã, era só um fiapo de menino tentando não desaparecer. E a Jéssica, meu Deus. Ela tentava ser forte, mas estava quebrada. Cada vez que me olhava, com os olhos cheios d'água, repetia baixinho: "Desculpa, moço. Desculpa mesmo. Desculpa." Como se pedir ajuda fosse crime. Como se salvar o irmão fosse egoísmo. E eu dirigindo, com a vista borrada pela chuva fina e os faróis cortando a madrugada, pensando: é assim que a vida trata quem grita socorro? O ronco do caminhão se misturava com a tensão dentro da cabine. Nem música, nem rádio, nem conversa. Só o som da fuga. A estrada, antes amiga, agora era trincheira. Cada buraco parecia uma armadilha. Cada curva escondia um medo novo. Mas eu sabia. Não dava para parar. Nem ali, nem nos próximos quilômetros. Nem até achar um lugar onde essas duas crianças pudessem respirar sem medo. Eu, Tonhão, que já entreguei carga em cada canto desse Brasil, agora levava no peito um frete que não podia falhar. E por mais que os fantasmas me perseguissem no retrovisor, eu não ia olhar para trás. Não enquanto o João e a Jéssica estivessem no banco do meu lado. A gente rodou a madrugada inteira, sem parar, sem conversar, só com o som do motor como testemunha da nossa fuga. E quando o sol finalmente começou a rasgar o céu, lá na linha do horizonte, eu vi a silhueta da cidade grande surgindo como um abrigo depois da tormenta. Era ali, tinha que ser ali. Uma cidade de verdade, com lei, com gente que escuta, com porta aberta para quem grita socorro. Encostei o estrela cadente num canto, com o coração já pesado de despedida, mesmo antes de dizer qualquer coisa. Mas não dava tempo para emoção. A responsabilidade vinha primeiro. Peguei os dois pela mão, João e Jéssica, e fomos direto ao conselho tutelar. Entrei decidido com a cara de quem sabia o que estava fazendo, mas com o peito moído de medo de não ser levado a sério. A menina ainda segurava o bilhete molhado, aquele mesmo. Entreguei à assistente social, uma mulher com rosto cansado, mas olhos atentos. Ela leu em silêncio. Cada palavra daquela folha tremida parecia arrancar dela um pedaço. No fim da leitura, ela não disse nada. Só chorou em silêncio com o papel nas mãos. A gente não precisa dizer nada quando a verdade dói demais. Ela entendeu tudo. A dor dos dois estava ali, naquele papel borrado, na roupa rasgada, no olhar sem infância. Ela agiu rápido. Chamou as autoridades, ligou para os setores de proteção, fez o que devia ser feito. E pela primeira vez, Cachoeira Alta não era só um nome esquecido no barro. Agora era um ponto vermelho no mapa, um lugar de alerta onde alguém precisava responder por algo. Dias depois, já na estrada de novo, recebi uma ligação. Era ela, a assistente social. A voz emocionada do outro lado da linha me deu a melhor notícia que eu podia ouvir. Os dois tinham sido acolhidos. Não por um abrigo qualquer, não por um sistema frio, mas por uma mulher. Uma mulher que havia perdido 2 filhos e que agora dizia que a casa dela finalmente tinha voltado a ter barulho de criança, cheiro de pão e som de risada. Um lar, de verdade. E o que me matou por dentro, no melhor dos sentidos, foi saber que na primeira noite naquela casa, João e Jéssica dormiram com a porta destrancada. Pela primeira vez. Sem medo, eu, Tonhão, que só queria amarrar uma lona no acostamento, acabei amarrando a vida de 2 crianças no destino certo. Não fui herói, só parei para ouvir. E às vezes, meu amigo, é só isso que salva alguém, parar e ouvir. O recado colado na porta do caminhão me pegou desprevenido, do jeito mais bonito que a vida pode pegar um homem cansado. Era simples, era sincero,
e foi como se a estrada me abraçasse de novo. Meu irmão tá sorrindo, eu também. Obrigada por escutar o papel molhado. Era a Jéssica dizendo, com poucas palavras, que a dor tinha virado paz. Naquele momento, com o sol batendo na lataria do Estrela Cadente e o cheiro de diesel no ar, eu entendi de vez. A gente não precisa mudar o mundo inteiro. Basta mudar o mundo de alguém. O desenho do caminhãozinho azul, as figurinhas de pau de mãos dadas, o Totó sorrindo. Tava tudo ali. Uma nova vida resumida num bilhete preso com fita. E ali, no silêncio daquela lembrança viva, eu jurei para mim mesmo. Enquanto tiver estrada para rodar, enquanto existir alguém perdido num acostamento, eu não vou passar reto. Porque talvez o papel que alguém deixou voar seja o que vai me lembrar de ser gente. Se essa história te tocou de algum jeito, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com quem precisa lembrar que ainda existe bondade no mundo. Às vezes, ela vem grudada num pedaço de papel molhado na traseira de um caminhão.